Fala aí, pessoal, eu vou retomar onde eu parei aqui nos meus estudos. No último vídeo que eu postei, eu tinha parado em cat e less no Linux. Só que vocês podem ver que eu fiquei um tempinho sem postar nada, é porque eu perdi o meu microfone aqui, deu pau no microfone. Aí eu fiz uma gambiarra agora que eu consegui, só que eu não parei de estudar. Eu mantive os meus estudos e fui para as próximas etapas. Então eu vou começar aqui de onde eu parei, né? E aí a gente vai dando sequência aqui, beleza? Até o momento que eu vi, que eu parei na semana passada, foi em PID, né? Não sei, ou PID. E que é processo, são processos, né? Então é filtrar processo, é visualizar processo, nessa linha aí de ensino. Eu aprendi Nano e Vim também, o que são os editores, né, de código por via terminal. Então aprendi isso aí também. E acho que foi, não teve mais coisa, muito mais coisa. Eu aprendi também via ferramentas de uso do Linux, né, que a gente pode usar no Linux. Vi Snap, vi Flatpak, né, que são as formas de pacotes e de softwares no Ubuntu, né, que é o gerenciamento de software, pacote de software, tal. Vi por aí, vi essas coisas aí. Vi o sudo, né, quando usar o sudo, quando não usar o sudo. E agora eu parei em processo, serviço e monitoramento do sistema, que foi, né, essa área do PID. Eu parei no comando exato. Eu vou voltar do começo do PID, mas eu parei no comando exato aqui, foi o PS e o PSAux. Então vamos lá. Eu vou tentar dar uma explicada para vocês aqui, porque eu tô lendo meu material. E tô entendendo o que eu tenho que fazer. Show? Se vocês quiserem, eu até disponibilizo meu material, que é esse aqui, ó. Então a gente parou nisso aqui. Então aí eu vou seguir nesse material aqui, ó. E aí a gente vai fazendo exercício, vai entendendo e tal. Beleza? Então tá, a gente vai começar a ver processos, serviços e monitoramento do sistema do Linux. Então a gente vai aprender como que o Linux ele realmente funciona por dentro dele, né? E aí a gente vai começar a entender que tem processos. Então todo processo, qualquer código, ele nos entrega identificadores. E o identificador de processos a gente conhece como PID ou PID. Não é BID, é PID, por mais que pareça. Então o que acontece? Todo processo ele tem um identificador. Então o identificador é o PID, né, que é essa sigla que é Process ID. E aí, cara, o Linux ele sempre vai usar esse número aí de PID para controlar o programa e para controlar cada processo, né? Entender ele, para ele identificar, né, cada processo, monitorar cada processo e tal. Então, se a gente der o comando PS, ele vai entregar pra gente o PID, que é esse númerozinho aqui.
O time, ele ainda não, eu ainda não entendi, não peguei a explicação exata do que ele é. A gente vai focar agora no PID. O comando PS, ele vai entregar somente o processo do terminal que a gente está. Então ele está me entregando o que está rodando, o que está acontecendo dentro da pasta que eu estou, dentro do terminal que eu estou, certo? E aí, para eu ver todos os processos existentes, eu teria que dar ps aux. Aí, olha só, ele já me mostra todos os processos existentes. E ele filtra esses processos. Então, o que é? Este comando aí, o ps aux, ele vai me mostrar centenas de processos. Porém, as colunas assim que a gente mais tem que dar atenção, que são as principais e que aparecem aqui, ó, porque ele está em sistema de colunas, tá vendo? User, PID, aí vem CPU, memória, tal, cada sigla dessa aqui. Só que as que são mais assim importantes pra gente é o user, o PID, CPU, memória e esse command. O que cada uma significa? O user é o dono, né, daquele processo, quem é que está processando, se é a raiz, se é o sistema edit, se é mensagens, quem que é, qual grupo ali, quem que é o usuário, o grupo que está rodando aquilo ali. O PID é o número do processo, igual a gente está aprendendo aqui, né? Esse porcentagem de CPU e porcentagem de memória é o uso de CPU e uso de memória que está sendo consumido por cada processo. Acho que isso é meio óbvio. Aí. E esse comando aqui é o programa que está sendo executado. Por exemplo, esse aqui é root, usuário que está sendo executado. O PID dele é 1, porcentagem de CPU dele é 0, memória é 0.2. Qual que é o comando? É user libs systemd system. É esse aqui, ó, delete 18 splash. Aqui é create, pull working, co-working. Por aí vai. Então, esse comando vai nos mostrar todos os processos aparentes ali. E é muitíssimo importante que a gente, né, que mexa com Linux, que processe dados no Linux, entenda como que a gente consegue ler essa tabela aí que ele nos apresenta. Só que, como é que eu vou ver centenas de dados aqui, sem caçar um por um aqui? É impossível, como é que eu vou olhar todos esses dados aqui? Então tem o comando de filtro de dados, filtro de processo, né? Então assim, não tem como a gente procurar, então a gente vai usar esse filtro. O comando é ps aux, que é para me apresentar. Aí a gente dá essa barra reta, grep, e aí a gente coloca o que a gente quiser. Vamos supor aí, git, por exemplo, tem git. Ele vai me mostrar o usuário, o PID, usuário, o PID, porcentagem de CPU e porcentagem de memória. Esses aqui a gente ignora. E o command grep color out git. Então tá aqui, show, color out. Vamos botar mesmo comando. Eu vi outros aqui no documento, tem uns macetes e tal. Então assim, setinha pra cima, você volta pro comando que você tava, entendeu? Eu venho para o grep git aqui e põe, sei lá, Firefox, vou botar assim. O que ele tem de Firefox? Sei lá, executado por Natan, PID tal, que é diferente do de cima, tá vendo?
usa tanto de memória, tá, vamos ver, o OBS Studio aí que eu uso para fazer as gravações, ó, lá, tá usando tanto de memória, tanto de tanto de CPU e tanto de memória, tá vendo? O PID dele é esse, o usuário é o Natan, aí vem ó, OBS. Então é para isso que é esse comando ps aux aí, é para você filtrar os processos aparentes no sistema. Então a gente tem também comando top. O Linux ele tem um gerenciador que é um gerenciador de tarefas que ele é integrado dentro do terminal, dentro do Linux. Então ele, para você chamar ele, é esse comando top. Deu esse comando top, ele vai te mostrar. Olha lá, ele vai te mostrar. Ó. Ele é o gerenciador de tarefas. No Windows você normalmente dá aquele Windows X e ele vai aparecer lá o gerenciador de tarefas. Ele é em tempo real, você está vendo, né? E o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar uso de CPU, uso de memória RAM no caso, o swap, vai me dar o comando, igual vai me dar ali, vai me dar o PID do usuário, quanto tempo ele está ligado, vai me dar os processos que estão ativos, né, pelo PID ali. Então assim, é igualzinho o gerenciador de tarefas do Windows lá. Exatamente, olha só, ele está ligado aqui há tanto tempo, olha só, ligado a 129 minutos, ligado 129 minutos, maluco, o que é isso? Gnome Shell, nem... tá, faz sentido. Show, então é o gerenciador de tarefas, é o top, certo? Ele é o top ali. Então é para isso que esse comando top serve, para gerenciar os processos ali, entender o que cada processo está fazendo e etc. E aí a gente tem uma outra ferramenta. Para você sair aqui, apertar Q que sai. Q de kit. Ele sai direto do comando. A gente tem o mesmo gerenciador de tarefas que ele é mais intuitivo. Então ele traz pra gente uma interface mais intuitiva, ele é mais bonito de se ver, né, de se entender. Só que eu não tenho ele instalado. E aí eu já vou voltar num assunto que eu vi aqui para cima, mais anteriormente, sem gravar nem nada, que é sobre permissões. E aí eu entendi a diferença também de instalação de programas e tal. Então o que acontece? Eu vou passar brevemente nisso aqui, porque eu não quero me alongar nisso. Sudo, ele é diferente de root. O root, você estaria o tempo inteiro como administrador do sistema. Então assim, a chance de você fazer uma cagada no terminal aqui, apagar alguma coisa que não era para apagar, é muito grande. Então a gente usa sudo para dar uma permissão temporária. Então todo arquivo que necessita de permissão, igual a instalação, a gente clica nesse sudo. O apt, ele é tipo a Microsoft Store. Ele é tipo... eu já tenho esse HTOP. Ele é tipo a Microsoft Store. Ele é onde tem ali dentro do Linux, tem um lugar com um monte de programa para você instalar. Aí tem apt, tem Flatpak, tem... acho que é Staff, negócio assim. É sempre bom usar o apt, mas se há algum programa que não tem dentro desse apt, porque não é algo que o Linux considera que é seguro, papapá, você usa o Flatpak ou o outro lá, que eu esqueci o nome. Enfim. É muito breve, né? Muito rapidinho assim, tá? Só passando por cima, porque eu vou lembrando e vou falando com vocês aqui. Agora é HTOP. Esse é o programa. É a mesma coisa, só que olha só. É uma interface muito mais intuitiva, muito mais bonita, muito mais interativa. A gente consegue enxergar melhor o que a gente quer
consegue enxergar melhor o que a gente quer. Ele nos mostra a barra da CPU aqui colorida com porcentagem. Ele mostra pra gente o uso da memória, o uso da temperatura. Alguns sistemas ele mostra até a temperatura. Acho que aqui ele não mostra. Eu não estou vendo aqui a temperatura não, mas em alguns sistemas, acho que no Kali Linux ele mostra a temperatura. E aí ele mostra pra gente o usuário que está no processo. Então assim, a gente pode navegar por ele com setas, ó. A seta, eu consigo navegar com ele nas setas e ele vai me mostrando, vai me demarcando automaticamente a linha que eu estou. Então assim, o que mais está me consumindo aqui, tá? O usuário é o Natan, está me consumindo 10 CPU, unidades de memória, mais ou menos. Ele está mais ou menos uma hora ligado, ele é o OBS. Isso aqui, mesma coisa, papá. Então assim, é muito mais intuitivo. A gente pode pesquisar nele o nome para filtrar. A gente clica F3, acho que é F3, não lembro direito. Não é F3 não. F3, acho que é F3 ou F6. Que a gente consegue filtrar mais ou menos os produtos, os processos. E aí a mesma coisa para sair. A gente aperta Q, ele fecha, porque ele é uma aba. Ele é diferente porque ele é uma aba. O top, ele abre dentro do terminal. No HTOP ele é uma nova aba. Então vamos entender a importância disso aqui. O consumo dos recursos, ele é muito importante para quando a gente está usando uma máquina. Por quê? É exatamente o motivo de uma máquina ficar lenta, do computador ficar lento. Normalmente algum processo que está consumindo muito CPU, muita memória, muito disco, algum processo de rede. Essas ferramentas como o top e o HTOP, ela mostra pra gente muito rápido quem é o culpado do computador tá agarrando, tá? Meu computador travando. Pum, você vai lá um HTOP, acha e consegue resolver. Ah, mas aí o que eu vou fazer? Pô, descobri quem que tá fazendo meu computador agarrar. Como que eu fecho? Igual na Windows eu consigo tranquilamente ali botar o meu botão direito, encerrar programa, pronto. Aqui a gente tem o kill, que é literalmente, né, isso aí mesmo, kill de matar mesmo. E aí a gente dá esse kill e o nome do programa. Eu não vou fazer aqui, senão eu vou fechar aqui e quebrar a gravação. Então se eu quisesse fechar o OBS, por exemplo, eu daria kill, iria lá, ó, tá, é o OBS. Beleza, vou fechar o OBS. Kill, tá, pego, tá, ele é o PID tal, então põe lá um 59168 aqui, ó, 59168, pronto. E bateria aqui, encerraria a gravação, encerraria o programa. O Linux, ele vai enviar, ele vai fazer nesse processo aí, o Linux ele vai enviar um sinal e vai solicitar que o programa ali seja fechado, né? Igual como se a gente estivesse fechando o programa mesmo. Tem como a gente forçar isso também. Então, quando a gente dá sei lá, quando é um arquivo mais protegido, se a gente der um kill traço o número lá do processo, ele vai mandar um sinal diferente, ele vai mandar um sinal de SIGKILL, que é para encerrar o processo imediatamente, é para encerrar na hora, como se tivesse assim, como se você falasse, pô, tem que ser agora. E aí ele vai encerrar na hora. Ele não vai deixar o programa finalizar a tarefa pendente ou salvar um processo tal, que seria assim de um encerramento normal. Então, a gente consegue descobrir alguns sinais. Se eu der um kill-L, eu tenho vários sinais para dar com kill, entendeu? Isso aqui, ó, vem dentro do Linux. Isso aqui é uma lista de formas de encerramento que eu posso dar. Vou pegar uns exemplos mais assim, comuns, que é, por exemplo, 2. Se eu der um kill 2,
vou estar dando um kill Signite, que é para interromper aquele uso, entendeu? É o famoso Ctrl C que a gente dá aqui. Se der um Ctrl C, a gente interrompe o processo. Eu tenho o 9, que é o SigKill, que é para forçar a interrupção, que é o que eu falei para a gente usar, que a gente poderia usar usando apenas o traço. E tem, por exemplo, o 15 aqui, ó, que é o SigIp. Esse SigIp ele é para encerrar normalmente. Então, assim, esse sinal vai encerrar normalmente. Aqui o SigIp. Pronto, vai encerrar normal, que é um negócio comum, que é o normal do HTOP aí, que a gente dá. Beleza? 15 não, é o 15 não, o SigIp não, SigTerm, né? Então assim, mas é mais favorável que a gente encerre pelo que eu entendi, é mais favorável a gente encerrar sempre pelo 15, que é mais tranquilo. Ah, pô, não quero descobrir o processo, já sei quem que é. Então você vai lá, dá um pkill, que é um comando, pkill Firefox, por exemplo. E aí você vai encerrar o programa. Bom, encerrei o programa. Acabou. Entendeu? No Linux também a gente consegue executar programas em segundo plano. O programa, ele normalmente, quando a gente está com o programa pesado, o terminal ele fica ocupado. Então, se eu der o comando -E não, se eu der aquele comando com aquele E comercial, o programa ele continua executando e a gente consegue deixar o terminal livre para a gente trabalhar. Por exemplo, se eu der aqui um programa em Python, por exemplo, eu der um Python 3, abrir um servidor do Python, que eu tenho aqui um servidor e faço isso aqui, ponho esse E comercial, eu vou abrir porque não tem esse programa aqui, mas eu vou abrir o processo em segundo plano. Você entendeu? É mais ou menos para isso aí que serve esse comando aí. É o famoso background e o foreground. Foreground, o programa ele vai ocupar o terminal, e o background ele vai rodar por trás do terminal ali. Enquanto a gente está usando o terminal, ele tá ali rodando. Tá vendo? Fim da execução com status 2. Python, pá. Ok, fechei. E é isso. Cadê esse errinho aqui que eu não sei o que é esse erro? Ah, tá, erro no 2, entendi. Tá. Põe erro, não consegui abrir o arquivo. Não, porque o arquivo não tem nada também pra rodar. Mas show. Eu consigo listar as tarefas que estão aqui, ó. Jobs, ele vai me listar as tarefas. Como não tem tarefa nenhuma rodando, vai listar nada. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele apareceria mais ou menos isso aqui. Só que em vez de aparecer fim da execução, ele apareceria running, que é tipo assim, correndo ali, Python 3, servidor, .py, e aí se eu quiser trazer o programa para frente, eu dou a sigla FG. É porque não tá rodando nada, cara. Eu vou tentar rodar esse Python aqui, dar um jobs aqui, olha lá, fim da execução, pá, me deu isso aqui, certo? Eu posso também fazer, quer ver, jobs, não, ele listou, né, aqui a tarefa listou. Deixa eu fazer um FG, ó, o trabalho terminou, fim da execução,
E eu posso fazer outro comando que é o fg porcentagem 1. Acho que é isso. E vai aparecer a mesma coisa, mas é mais ou menos isso aí que ele vai trazer pra gente. Que ele vai trazer pra frente o trabalho. Se eu quiser fazer o programa que está rodando, né, que é esse aqui, voltar ao que estava, eu dou um Ctrl Z que ele vai voltar. Ele vai ficar pausado e depois eu dou um BG aqui e ele vai continuar rodando no segundo plano ali por trás. Se vocês estão entendendo. Show? Então agora a gente vai entender o que é serviço. Ele está explicando aqui pra gente que serviço não é muito diferente de um programa, porque nem tudo aqui dentro do Linux ele depende de que o usuário chegue e abra o programa, algum programa. Alguns dos programas a gente entendeu isso lá no comecinho, entendendo o que é um sistema operacional, que quando liga, conversa com a BIOS, com todo o processo ali de sistema, aí o driver, aí o Linux, o kernel Linux conversa com os drivers e blá blá blá. Nesse processo tem alguns programas que são ligados junto com o sistema, que é o Docker, por exemplo, o Bluetooth, SSH. Esses programas são os serviços. E aí o que o Ubuntu ele tem? Ele tem um systemd. Esse systemd ele é o responsável para iniciar o sistema, para controlar o serviço, para reiniciar algum serviço, para registrar os logs, gerenciar as dependências aqui que a gente tem. E é um dos componentes assim, que são se não ou mais um dos mais importantes no Linux que a gente usa atualmente. Então tá, a gente entendeu o que é um serviço. Serviços são programas que começam que iniciam, né, junto com o sistema. Ok. Como que eu navego por esse serviço? A gente navega usando a sigla System CTL. Isso aqui é o que nos dá permissão da gente rodar pelos serviços ali do sistema. Aí vamos conferir o serviço, vamos conferir como é que está o serviço, como é que ele está rodando. A gente vem em System, CTL, Status, vamos botar aí o SSH, por exemplo. Ele vai me mostrar SSH Service, Open, BSD, tá ativo, tá rodando desde dia 8/1 de 2026, às 9h47, 2 dias atrás. Aí ele tá me falando desde o dia 1/8, ele tá rodando, que tem 2 dias, já é dia 4. Tal, e ele vai me mostrando os processos, o número do PID, esse aqui é o PID. Mostra a pasta que ele tá rodando. Lá, main PID, tasks, memória, quanto tá usando, CPU. Então é a forma da gente navegar por dentro, aqui, cada vez que ele rodou, ele mostrando aqui e tal. Show! Vamos ver assim. Vou tentar agora o System. Vamos botar o Docker. Como é que tá meu Docker? Olha lá, o Docker já mais bitelão. Tá rodando atualmente agora. Então a gente tem aqui o Docker, Application, Container, Engineer, tal, ativo, dia 1/8 também às 9h31. PID, as tasks que ele teve, memória. Bem interessante, aqui vai as tarefas que ele fez e tal. Vou pensar em outra aqui.
pensar. Pô, fugiu aqui os sistemas. Será que ele lê Bluetooth? Se eu botar aqui Bluetooth, será que ele vai me dizer? Né? Caramba. Lá. Interessante, hein? Start running. Legal. Show de bola, tá vendo? Então assim, a gente consegue verificar como que tá rodando cada elemento e tal, como que tá, se tá tudo certinho ali, se ele tá consumindo demais. Enfim. A gente pode também ligar o serviço, ligar o programa, né? A gente pode dar a permissão, o system ctl, aí a gente vem no start, vou botar o SSH, por exemplo, para a gente rodar ele vai me pedir a senha, que é de administrador. Pronto, tá ativo. A gente confere o status. Ativo. Lá. Pronto, tá ativo. Ok, serviço ativo. Vamos fazer com o Bluetooth. Não sei se... Será que vai ligar? Aqui na minha cabeça ele vai ligar ali. Vai dar que tá ativo ali. Agora se vai mesmo, não sei, vamos ver. Será que ligou? Ué. Vai que é isso aqui. Não sei. Errou. Então não sei. Não iniciou ali, mas iniciou o programa porque a gente viu que tá ativo rodando, tal. Fizer isso com o Docker, vai dar a mesma coisa. Vou iniciar o Docker. E é isso, iniciou o Docker. Eu posso parar o serviço. Acho que aqui a gente vai conseguir ver mais, porque esses serviços já estavam iniciados, esses programas já estavam iniciados. Então se eu der um stop, que é o parar o programa, vamos desligar o programa, vamos parar ele. Vamos fazer com SSH, olha lá. Vamos testar. Aqui ele me falou que eu precisava desse serviço ativo. Vamos ver. Ó, inativo. Dead. Olha lá. Tá vendo? Inativo. A gente deu o desabilitado. Então vamos fazer o quê? Vamos habilitar ele. E caramba, não dei start nele. Dei start. Olha lá. Reativado. Então aqui, ó. Ele estava ativado. Aqui é o que ele falou pra gente, ó. Esse ssh.service tá desabilitado, porque a gente desabilitou aqui, ó. A gente desligou ele, a gente deu stop nele e deu stop no service também, que é esse ssh.socket. Então, a gente tem que reativar esse ssh.socket. Vamos ver de novo o status. Desabilitado. Ou seja, falei merda. Certo? Falei muita merda. Mas tudo bem. Estamos aprendendo. Não tem nada a ver com o que eu falei.
Beleza, agora a gente viu toda essa questão de processo de serviço, de monitoramento de programa, de serviço. E a gente está aqui nesse System CTL. O System CTL, a gente consegue habilitá-lo para ter uma inicialização automática. Então o que a gente faz? A gente faz o mesmo comando de sudo. E ao invés de a gente botar start, a gente coloca enable. Enable SSH. Pronto. Ele está sincronizando os status com SSH Service. Do SSH Service com o Service Script with tal. Olha lá, tá falando, executando, tal. Show. E a gente vem no status. Olha lá, agora tá habilitado. Isso aqui é para saber se vai iniciar automaticamente ou não. Então o que acontece? O serviço agora vai iniciar junto com o computador. Ligou o computador, ele vai iniciar. E a gente pode fazer a mesma coisa para desativá-lo, que é o disable, né? Que é enable, disable, que é para desabilitar. E esse comando a gente vai desabilitar. Então, se a gente der um status aqui, pronto, está desabilitado. Ele não inicia sozinho junto com o computador. Só conferir uma coisa. Me deu uma dúvida. O Bluetooth, ó. O Bluetooth, ele inicia junto com o computador. É aquele programa que a gente chama de serviço. Entendeu? E ao invés da gente abrir toda essa parada, a gente pode simplesmente somente dar um system ctl e perguntar: é habilitado? O SSHL é habilitado? Desabilitado. Pronto, ele vai me responder, ele não está habilitado para iniciar junto com o computador. Ok. E aí agora a gente vai conseguir, visto isso tudo que a gente viu agora, a gente consegue monitorar serviço, a gente consegue monitorar programa, que a gente está vendo, a gente consegue habilitar programa para virar um serviço, para ele ligar juntamente com a gente consegue encerrar programa, a gente consegue colocar serviços em segundo plano para rodarem por trás da execução, para executarem por trás. Conseguimos trazê-lo para frente, a gente consegue ver quais programas estão rodando por trás, quais estão ativos, que é por comando FG ou FG por 101. A gente consegue trazer para frente e trazer para trás os programas. A gente consegue listar o programa que está sendo rodado, as tarefas que o programa está cumprindo através do Jobs. A gente consegue mostrar pelo top ou pelo HTOP o gerenciador de tarefas, quais tarefas estão sendo ligadas. Então isso aqui a gente está monitorando tarefa e monitorando programa. A gente tem o PS-AUX, que é para a gente ver o PID, que é o número de tarefa que a gente viu, que lá embaixo a gente utilizou ele para dar o kill, né? Para encerrar o programa a gente utilizou ele. Então show, tem esses programas aí. Agora a gente vai entender os logs do sistema. A gente consegue ver tudo que foi logado no sistema. O Linux, ele é tão bom, porque tem as suas partes ruins, claro, óbvio, mas ele é tão bom para os programadores por vários motivos. Mas um dos motivos é que o Linux registra praticamente tudo. Então, tem o comando que ele é para enxergar os logs que foram feitos no sistema, tudo que foi logado no sistema, que é o journal ctl. Pronto. E aí a gente consegue ver o que com ele? A gente consegue ver o que foi feito com ele, as últimas mensagens. O que a gente consegue fazer com ele? A gente consegue ver as mensagens que foram demonstradas pra gente com ele. Então a gente coloca o quê?
me mostra aí as últimas mensagens que foram usadas por ele. Pô, será que eu escrevi errado? Será que não tem espaço aqui? E... pô, tô cagando pra alguma coisa, hein? Ah, tem espaço ali, ó, tá vendo? Então vai mostrar todas as mensagens que foram feitas agora. Então esse UFM Block aqui eu acho que tem algo a ver com permissão. Que eu estudei permissão antes um cadinho que eu estava usando permissão. Eu não sei. Então aqui ele tá, as últimas mensagens aparecidas foram essas. Vamos ver aqui, os últimos 20, por exemplo. Show. Todos, saindo vídeo, desktop, papapá, kernel, aqui foi o DriedCam, 8:45. Então assim, é minutagem, vai registrando tudo que a gente vai fazendo, que é o OBS, esse aqui é o OBS, que é esse programinha aqui, ó. A gente pode também acompanhar essas mensagens aí que vão sendo registradas em tempo real. Ou seja, olha só, ele vai registrando em tempo real, ó. 2 em 2 segundos ele está registrando, ó. Alguma UFM foi bloqueada. Eu não sei o que significa essa UFM bloqueada. Eu vou pesquisar o que é o UFM block. Mas olha só, ele vai nos mostrando. Eu consigo também direcionar isso aqui para um serviço, para algum serviço, que no caso eu faria esse programa, esse comando, journal ctl, que é journal, eu acredito que seja jornada, traço U, o programa que eu quero ver. Vamos focar nesse SSH, coitado. Tá lá, as últimas mensagens dele foram essas: starting, stopping, que foi o que a gente fez, ó. Stopping, starting, foi exatamente o que a gente fez, ó. A gente veio fazendo isso. Aí starting SSH service, que a gente ligou. Mostra até a porta que a gente veio, ó, que é o file, sabe? Desativado com sucesso, papapá. E ele também registra e nos mostra o tempo que se manteve ligado esse conteúdo no Linux, esse serviço no Linux. Então, se a gente der aqui um uptime, vai nos mostrar quanto tempo está ligado: 12 dias, 57 minutos, com o usuário. E aqui eu acredito que seja porcentagem de memória, essas coisas aqui, ó, 20 horas, 8:47, né? 12 dias, tal. E aqui ele vai mostrar a gente. A gente consegue também ter uma noção da memória do nosso computador usando esse comando free -h. Ele mostra as informações escrevi errado. Informações de memória. Então, como está a nossa memória RAM, como está o SSD. Então a gente tem a total, a usada, a gente tem a livre, a gente tem a compartilhada, cachê e a disponível em si. A gente tem tudo isso bem legível, é bem intuitivo, é até assim traduzido. Então a gente consegue ter todo um controle de como está a nossa máquina. A gente consegue também ver o nosso espaço que está em disco, espaço livre em disco, a gente consegue ver tudo isso. DF, que é disco, né? -H, que a gente vai ver o sistema de arquivo, sistema ou arquivo, né? Sistema ou arquivo. A gente vai ver o que cada um está usando. Atualmente o que mais está usando
esse deve... Vamos ver aqui, nossa, tá tamanho grande, hein, criança. Bem grande, deve ser os meus arquivos de como é que fala? Que eu trouxe da Microsoft, é fora do Gates, pô. Trouxe do... Qual é o nome? Windows. Então ele mostra a partição que a gente tem ali, que é o sistema arquivo, né? A gente mostra o uso do disco, mostra o espaço que está livre. E eu consigo também ter um controle de espaço. Minha máquina está com muita coisa, eu preciso controlar. Pô, eu consigo ver o tamanho de cada pasta. Consigo ou ver através desse comando aqui, ó, -sh, todas as pastas, que aí eu faço o asterisco. O asterisco eu já falei aqui no vídeo anterior. Ele a maioria de grande linguagem de código significa o todo. Então ele pega tudo. Aí ele vai me mostrar, ó, dentro dessa pasta aqui tem tanto de tamanho. Se eu vim para ó, que doideira. Se eu vim para minha pasta aqui, ó, a pasta mãe, e fizer o mesmo comando, caramba, e subi pra caramba, caga por aqui, sh e der esse mesmo comando, ó, cadê aqui? Ele vai me mostrar o que eu tenho lá, que tá usando muita memória. Esse Snap tá usando 1 GB, por que diabos? Não sei. Área de trabalho tá usando bastante GB, porque tem bastante arquivo lá. Show de bola. E eu consigo direcionar isso para uma pasta em específica. Então se eu quiser, sei lá, ver aqui, ó, minha applications. Esse aqui raramente a gente usa, tá? Porque tem porquê. É mais fácil usar o de todo ali. Consigo ver. Show. Eu consigo também ter mais nichado o uso, igual a gente vê o uso da memória, o uso do disco. A gente também precisa ver o uso do CPU. Então eu consigo ver através do comando ls CPU o uso do CPU. Mas que merda é essa que abriu aí? Vai me mostrar o formato do CPU, o modelo, né? Vai mostrar cada núcleo do CPU, a arquitetura do CPU, o cachê do CPU, que é esse aqui, ó, cachê que tem a soma de tudo, papapá. Olha lá, ele me mostra até as vulnerabilidades do CPU. Ele me mostra a arquitetura do CPU, modo operacional, 32 bits, 64 bits, tamanho, 39 bits físicos e 48 bits virtuais, a ordem dos bits, mostra o modelo, mostra a família de CPU, mostra tudo com exatidão, tudo bem detalhado. Então é isso que é o bom do Linux. Você tem controle sobre tudo. Você meio que põe a mão em tudo aqui dentro. É muito fácil, através de comandos. São muitos comandos, mas é muito fácil. A gente pode também ter umas informações de memória através desse comando aqui, ó, para cat, que é aquele que a gente usou, lembra? Para listar, proc, man, info. Esse provavelmente é um caminho. Era para nos mostrar a RAM, informação da memória RAM. Mas como assim não tem muita importância e não está funcionando, eu vou pular depois, eu volto aqui e olho com mais atenção amanhã, porque eu preciso entender mais coisas aqui.
A gente consegue também pegar as informações do kernel Linux, que a gente viu lá atrás, que é por isso que a gente precisava seguir todo esse caminhozinho passo a passo, tal, caminhozinho assim chato, né, que a gente diz, para aprofundar e entender. Quando eu falo kernel, o que é o kernel? A gente sabe que o kernel é o que está por trás ali do Linux. O kernel Linux é como se fosse o motor de tudo. Ele pega na hora que a gente aperta o botão de power, depois de ativar BIOS, firewall, para ativar tudo, ele vai lá, ele conversa com o kernel, é o que faz essa ligação do driver com a interface, com o programa, com o arquivo. Ele que conversa, ele que orquestra ali atrás. E aí a gente consegue tirar as informações. E eu já vi esse quando eu estava estudando usuários. Então se a gente der o name A, ele vai mostrar o Linux de quem que é, modelo, Ubuntu, tal, quando que foi. Vai mostrar tudo. Tô baixando, tá, bom. Ele vai mostrar. A gente consegue também ter todo um processo para a gente tirar do que a gente entendeu como uma rotina, digamos assim. Vamos supor que o nosso computador ele está lento. O que a gente faz? A gente vê como que está a carga do nosso sistema. Então a gente dá aquele uptime. Pô, quanto de tempo o nosso sistema está? Ó, nosso sistema está com 12 dias de carga. Tá, beleza. Essa é a carga do nosso sistema. E a gente pode verificar como que estão os processos, que é isso que a gente está vendo, processo, monitoramento de processo. Então, olha lá, como estão os nossos processos, tá? Ó, o OBS está consumindo tanto de CPU, está consumindo tanto de memória, sei lá, aqui tá, porque o OBS está rodando, ela roda automaticamente, então assim, que é o Pay-Per-View, né, que é o que eu estou usando, tá? Como que tá rodando, olha lá, ó. A gente consegue ver a barrinha da memória, 3 GB de 6, tasks, quantos tasks estão sendo rodados, e mostra tudo, tá? Aí a gente tira um diagnóstico, ok, tiramos um diagnóstico. O que a gente faz? A gente vai verificar como que tá o funcionamento da nossa memória, que é o que a gente acabou de ver, FreeH. Ah, tá. Pô, a memória tá corrompida, não tá corrompida, pô, tá muito cheia, não tá muito cheia, então a gente tem o total, a gente tem usado aqui, tem mais ou menos tanto livre, ok, tá, não tem muito pouco livre, não tem muito livre, ok. Depois que a gente verifica a memória, a gente vai verificar o disco, ver como que tá o nosso disco, a gente olha como que tá o disco, pô, o disco, a situação do disco, porque a gente tem que investigar onde que tá. Tá, nosso disco tá assim, a repartição tal, qual repartição tá maior? Tá, essa aqui que tá maior. Ok. Show de bola. E aí a gente vai consultar os logs. Por quê? Porque a gente vai conseguir resolver grande parte do nosso problema de diagnosticar o que está acontecendo com o nosso computador. Porque ao invés de a gente ficar quebrando cabeça, meu computador tá agarrando, que não sei o que, a gente consegue entender como que tá, o que tá rodando, o que não tá rodando nos últimos anos aqui, ó. Logou isso, logou aquilo, logou tal hora, tal. Os logs são todos da OBS, Então, tá aí o que tá travando. Então, assim, essa rotina é o que a gente pode usar quando o nosso software começar a travar, então. E aqui no material ele tem umas boas práticas para uso dos comandos que a gente aprendeu. Ó, primeiro ponto da boa prática é não usar nunca o kill 9 como primeira opção. A gente sempre precisa tentar o kill, apenas o kill primeiro, porque o kill 9 ele vai forçar, então é ruim. A gente tem que utilizar o HTOP para investigar a lentidão. A gente nunca pode desativar o serviço sem saber o que o serviço faz, porque não tem como a gente desativa um serviço aqui, quebra o sistema no meio, ou quebra um código no meio, a gente desativa o serviço do banco de dados, desliga o banco de dados e aí
todas as requisições vão morrer, vão dar negadas. E a gente precisa sempre fazer esse processo que a gente fez para consultar, entender, diagnosticar o que está acontecendo antes de dar um kill de cara. Beleza? E é sempre bom sempre estar de olho no uso do disco, no uso da memória, no uso da RAM, para a gente estar sabendo o que está acontecendo no nosso computador. Para ele não só dar um tela azul aí e é isso. Entendeu? Então vamos para o primeiro laboratório. Vamos fazer o seguinte. Fechar isso aqui. Vou abrir 2 terminais. Ctrl Alt T, tá, pessoal? Ó. A gente aperta a tecla do Windows, setinha pro lado, e a gente já coloca, separa, divide a tela. Então é o Windows, né? Programa aqui, o sistema, setas. Conseguimos mexer aqui. Então vamos lá. No primeiro a gente dá aquele comando. Sleep. Ótimo. O que a gente vai fazer aqui? No segundo a gente dá o PS. Aux, vamos ver aqui. Filtrar um aqui. Vamos filtrar o do Sleep. Escrevi o grip errado. Olha lá. A gente, então, descobriu o PID, que é esse aqui, que está rodando Sleep 300 aqui nesse terminal. Porque 2 terminais são 2 interfaces diferentes. Então eles rodam coisas diferentes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um kill traço N e vai botar o PID. Qual que é o PID que eu quero? 161.838. Show. O sinal não tá inválido aqui. Deixa eu dar um N15. Ok. Lá. E ele encerrou. Tá vendo? Terminado. Então a gente conseguiu fazer o uso do PID para a gente filtrar os processos. Conseguimos usar o kill para fechar ao vivo aqui. Então vamos fazer esse sleep rodar em background, né, por trás aqui do programa, que é sleep. Vamos botar aqui e tá rodando. A gente pode agora listar o que está rolando. Olha lá, mais um executando, Sleep 120. Tá rodando por trás, certo? Agora a gente pode trazer ele para rodar na frente, para rodar bem na nossa cara. Olha lá, agora ele tá rodando na nossa cara, tá vendo? Porque não tá fechando. Ele tá rodando. E aí a forma fácil de interromper isso é dar um Ctrl C. Dá um Ctrl C, pronto, interrompemos. Que é, a gente aprende diferente, mas tem esse atalho de interrupção. Vamos fazer mais um. Fazer aqui htop. Vamos ver. Vamos diagnosticar alguma coisa. Tá, htop. Vamos observar como é que está a nossa CPU, a nossa RAM e os nossos processos. Então tá, nossa CPU tá rodando assim, ó, tá consumindo tanto de memória, 3 de 6, tá um pouquinho mais que a metade ali, certo? Nossa RAM tá ok, tá tranquilo, nossa CPU também, ok. Então vamos fazer aquele nosso processo. Vamos dar uma olhada de como que está a nossa memória. É o que a gente viu lá, ok, tá controlado. Vamos ver como que está o nosso disco. Sistema ok, pá, olha lá, estamos com essa partição aqui, que é o Linux, show.
Vamos ver como que tá o peso do nosso programa, como é que tá rodando, quanto tempo tá rodando, e a gente pode comparar as informações aqui, certo? Tá tudo batendo, porque tá tudo certinho. Pô, vamos usar o system. Vamos lá. Ver o status de alguém aqui. Vamos ver o status do Docker. Ok. Ele já está ativo para iniciar automaticamente. Então vamos desativar. Vamos desativar ele. Na verdade, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu ver como é que tá as tarefas dele. Os logs dele. Como é que tá ele tá logando e tal. Docker. Eu quero... sei lá, vamos ver os últimos 50 logs dele. Olha lá, os últimos 50 logs dele. Entendi, olha lá a lista de logs dele aqui. Então ele realmente é automático. Automaticamente ele vem rodando, ó. Então ele listou 20, mais tal. Interessante, ó. Ele está ativado para começar, a gente podia desativar, né? Então vamos vir aqui no comando que desativa. Aqui, ó. Enable Docker. A gente tem a permissão Enable Docker. O que eu faço? assim. Pronto. Agora eu posso dar um Start Docker. Certo? Ó. E ver o status dele. Aí eu venho aqui. Pronto. Tá enable. Ok. Show de bola. É o que a gente viu ali. A gente consultou, ativou, desativou, tal. Então, o que a gente tem de comando que a gente viu aí? A gente viu o PS, que nos mostra os processos do terminal, que a gente está usando. A gente tem o PS-aux, que é o mais usado, que nos mostra todos os processos que estão na máquina. A gente tem o top, o htop, que é o monitor lá para a gente entender o gerenciador de tarefas, ver o que cada tarefa está fazendo. A gente tem o kill para encerrar o processo, o kill com símbolo para a gente encerrar, forçar encerramento, ou encerrar sem forçar, enfim. A gente tem o kill all para encerrar todos os processos do programa. Tem jobs para listar tarefa que estão em segundo plano. A gente tem o FG, que é o que traz para frente, ou o BG que leva para trás, aquele né, que ou traz para primeiro plano ou deixa em segundo plano, que é o FG para primeiro plano e o BG para segundo plano. A gente tem o systemctl, que é o status do serviço. A gente tem o systemctl start, que a gente fez agora, e o stop, que é para iniciar um serviço ou para parar um serviço. A gente tem o systemctl enable, que é para fazer aquele serviço iniciar com o sistema, e o disable, que é para desativar essa inicialização. Tem o journal CTL, que é para visualizar os logs ali que foram feitos. A gente tem o FreeH, que a gente viu também, que é a memória RAM. DF, para ver espaço em disco, monitoramento de disco. Tem o uptime, que é para ver quanta carga nosso sistema está tendo, quanto tempo ele está ligado. Monitoramento de carga do nosso sistema. Aí a gente tem aquele DU também, que é para ver o tamanho do diretório. Bem lembrado. Show? Então, vamos retomar bem assim, rapidinho. O que seria um processo? O que é um processo? Lá na frente a gente viu a explicação do que é um processo. O Linux, ele define o processo
quando você abre um programa. Então sempre que você abre um programa, o Linux ele vai criar um processo. Então todos os programas, VS Code, Spotify, Bluetooth, tudo que a gente tem, ele é um processo. São processos. Então é como se fosse um restaurante. Cada pedido é uma tarefa, o cozinheiro vai lá, executa vários pedidos ao mesmo tempo, cada pedido possui um número de mesa, e no Linux o número de mesa é esse PID que a gente vê aí. Então isso é um processo. Restaurante, esse é um restaurante, que aí o restaurante ele tem um pedido, o pedido vira uma tarefa, e o cozinheiro vai lá, executa vários pedidos ao mesmo tempo, e aí é assim que a gente relaciona o que é um processo, certo? O processo é isso. O PID é o identificador, né, que é o Process ID, que identifica o identificador de cada processo, cada tarefa que está sendo feita. E aí o que é mais importante é que o que a gente tem aqui, que a gente tem que prestar atenção nesse capítulo aqui, é o Kill, PQ e o QAll, que pra mim é um enter errado ali, a gente caga o pau. O Kill é aquele encerramento normal, comum, que vai encerrar. O PQ é o que vai forçar o encerramento, e o QAll é o que vai fechar todos os programas em aberto. Então, tudo que está em aberto vai fechar, certo? Então, muito cuidado na hora de usar isso. E a gente só usa esse Kill com o símbolo 9 quando a gente precisa forçar mesmo o encerramento daquele programa. Show? E aí a gente tem os processos, que são os foreground e os background, que é um processo rodando em segundo plano ou em primeiro plano, né? A gente tem o systemd, que é para ver programas que abrem junto com, que ligam junto com, não dá pra ver, achei que dava pra listar, normalmente dá pra listar, deixa eu ver, que rodam junto com o programa, não dá pra listar, que abrem junto, que assim que você liga o computador, ele já vem ligando junto, como o Bluetooth, por exemplo. Show? Então a gente viu mais ou menos resumidamente é isso aí, beleza? E aí eu vou ficando por aqui, mas a gente pode manter assim. Eu vou ver se vai funcionar certinho esse microfone aqui, e amanhã eu mando mais alguma coisa pra vocês aí. Como eu falei, eu não tenho pretensão nenhuma disso aqui ter visualização, é só pra eu deixar registrado caso eu tenha dúvida ou alguma coisa do tipo. Beleza? Um abraço aí e até mais.